Então, nessa aula, vamos montar ali a nossa base de dados e vamos também montar alguns conjuntos de telas. Faça o login aqui na ferramenta que estamos utilizando. Como eu disse, eu estou utilizando uma versão Pro e dentro dessa versão Pro tem algumas facilidades, mas também na versão Free elas estão presentes. Eu vou clicar aqui em Novo Projeto, vou colocar o nome do novo projeto de Unifam Eng Comp. Esse meu projeto eu não vou usar nenhum template, eu vou escolher um ícone, eu já salvei o ícone aqui na área de trabalho. Vou utilizar esse mesma imagem como logo, vou clicar em salvar. Aqui iniciou o projeto. Para esse projeto eu preciso criar um modelo de dados, que é o nosso banco de dados. Eu vou clicar em criar modelo, vou colocar o nome de Unifam Eng Comp. Esse aqui não é o nome do banco de dados, e sim do projeto. Eu posso escolher outro nome. Vou colocar o banco de dados como db underline unifam, todo minúsculo, eu separado por underline, que é o nosso modelo Snake Case de escrita. Vou colocar a base de dados em MySQL e vou clicar em salvar. Eu criei o modelo de dados, que é o nosso banco de dados, e agora eu vou escrever algumas tabelas. A primeira tabela, eu posso clicar com o botão direito do mouse e clicar em adicionar entidade. Por padrão de nomenclatura, como na literatura ensina, eu vou colocar TB underline empresa e vou clicar aqui dentro. Pronto. Vou aplicar aqui um zoom para que você possa ver bem melhor. Vou clicar aqui nesse ícone mais em adicionar a coluna, vou colocar a coluna nome, vou escolher um tipo varchar do tamanho 255 e aqui no rótulo eu vou colocar nome da empresa. O que é esse rótulo? Esse rótulo, quando transformarmos esse conjunto de banco de dados, essas tabelas, em páginas, isso vai ser o rótulo que vai aparecer acima do campo de preenchimento. Eu vou colocar aqui que esse campo é não nulo. Vou criar agora aqui uma nova coluna. Vou colocar como CNPJ. Para o CNPJ eu vou usar o varchar de 50. Definimos que vamos utilizar em boa parte varchar 255 e 50 por padrão, mas você pode utilizar o tamanho que você achar interessante. Rótulo CNPJ. Vou colocar também aqui um campo e-mail. Vou colocar também o varchar de 255. Vou adicionar também um campo telefone. Vou colocar aqui um varchar de 50. Vou aumentar aqui o tamanho, tá? Vou colocar também aqui um campo CEP. Aqui eu posso usar até um varchar menor, mas eu vou usar pelo padrão que estamos conversando, o padrão 50. Depois, nas aulas mais à frente, nós vamos fazer um comando de uma API para que ao digitar o CEP, ele preencha os campos do endereço. Mas nessa aula aqui, como ela é uma aula básica, introdutória, vamos colocar somente essa base aqui com o nome CEP. E também vamos adicionar um campo endereço. Eu poderia colocar aqui tipo de logradouro, número da casa, ponto de referência, outras coisas, mas para ficar bem mais básico, vamos colocar apenas endereço. Vou colocar também um varchar de 255 e vou colocar aqui endereço completo. Veja que aqui, quando estou construindo o campo da tabela, eu não utilizo caracteres especiais. Por exemplo, aqui endereço não coloquei C cedilha, somente aqui no rótulo, que é onde vai aparecer acima do campo quando transformar essa tabela em página. Essa daqui é a tabela empresa. Contudo, eu vou precisar de mais algumas tabelas, porque eu preciso saber se essa empresa ainda está ativa, inativa, ela também está em um município específico. Então, no endereço completo, eu poderia ter colocado aqui o município, mas ficou
pré-acordado que vamos utilizar mais umas tabelas. Seria então a tabela município, TB município. Na tabela município eu vou adicionar um campo, onde vai receber o nome do município. Vou colocar ele de Varchar 255. Vou colocar município. Nas próximas aulas, eu vou colocar aqui não nulo. Pode adicionar aqui códigos do IBGE, outras variáveis da tabela município. Essa daqui é apenas para que a gente possa entender como está sendo construída nossa base de dados. Um município, também falamos que ele precisa de uma unidade da federação. Vou criar a tabela TB, unidade, federação. Eu poderia criar aqui o F, outra sigla, tá? Mas como não temos um documento de padrão de nomenclatura de objetos estruturados, estamos trabalhando aqui no modelo de aprendizado. Vou colocar aqui também unidade, federação. Vou colocar um Varchar de 255 e aqui eu vou escrever como vai aparecer o rótulo acima da página de cadastro. Unidade da federação com C cedilha e acento. Vou colocar nulo. Para que facilite na nossa construção, também vamos precisar de um status, porque queremos saber se essa empresa aqui, que ela é uma parceira colaboradora, ela também vai possuir um status ativo ou inativo. Antes desse status, eu vou aqui cadastrar algumas coisas. Unidade da federação. Eu preciso inserir aqui uma unidade da federação. Vou colocar 1 e vou colocar Bahia. Já inseri, ou seja, já temos esses dados dentro dessa tabela. E na tabela município, antes de eu criar um município, eu vou clicar aqui na chave estrangeira. E como eu falo, né, o filho é o município, clico nele, ele precisa da tabela pai. Então, ou seja, criou aqui a chave estrangeira. Veja que temos aqui, ó, tabela unidade da federação ID. Por que ficou em vermelho? Porque é um campo obrigatório. Então, eu vou inserir agora dados aqui. Vou clicar aqui vou colocar aqui em município Feira de Santana. E veja aqui, ó, que apareceu o número 1. Isso foi uma coisa que aconteceu em sala de aula. Depois eu vou explicar aqui como é que isso aparece também com o nome, tá? Porque eu não consigo decorar todos os ID. A gente falou lá em sala que isso pode ser exibido em listas, ser utilizado em filtros, tá? E dessa forma, o valor, quando tivermos aqui para inserir, ele pode alterar aqui nessa tabela, desde que eu exclua esses campos e retorne novamente. Então eu vou continuar aqui com a nossa tabela, temos o município. Eu vou colocar aqui o município meu exibido em listas, não utilizado em filtro, e uma coluna visualizável, tá? O mesmo eu vou fazer também aqui, colocar uma coluna visualizável. E agora eu vou falar que uma empresa, ela está dentro de um município. Nem que ela possua mais filiais e tudo, ou seja, uma matriz. Mas eu vou clicar aqui em para muitos. Então, agora temos aqui que o nosso município, se eu tiver de inserir, ó, já aparece o nome Feira de Santana. Por que não aparece o código aqui, professor? Porque utilizamos aqui, ó, o coluna visualizável, ok? Esse coluna visualizável é aquele que faz aparecer o nome Bahia, tá? Assim como aparece o nome município aqui. Então, agora temos o nosso cadastro de empresa. Essa empresa, ela possui também um status. Precisamos saber se essa empresa está ativa ou inativa. Nesse momento, eu não vou criar uma tabela booleana, e sim vou criar uma tabela status, porque podemos ter diversos tipos de status, e não só 0 ou 1, ou sim ou não. Então, vamos criar aqui uma tabela chamada status. Eu posso também criar aqui com o nome TB status, por padrão. TB status. E na tabela status vamos criar um status. Vou colocar esse status aqui, vou colocar ele por padrão, como definimos, baixar de 50, depois a gente altera isso daqui, baixar, aqui vai ser o status. Ele vai ser não nulo, pode ser exibido em lista, utilizado em filtro e uma coluna visualizável, tá ok? Vamos inserir aqui status. Vamos colocar para 1, ele vai receber ativo. Vou colocar tudo em caixa alta, ativo. 2, eu vou colocar inativo.
O que significa esse nome de variável? Eu posso colocar aqui algumas variáveis para no meu código aplicar filtro de exibir somente ativo e inativo. Se eu quiser colocar aqui ativo também na minha variável, para que uma determinada lista só possa exibir ativo e inativo. Em uma outra aula a gente fala desse assunto. Eu vou colocar aqui salvo e vou falar que uma empresa, ela também tem um status. Então, ao cadastrar uma empresa, sabemos que ela também possui um status. Essa empresa pode ser ativa ou inativa. Eu vou deixar para cadastrar a empresa quando transformarmos em tela, tá? Com as janelas já prontas. Também temos que uma empresa, ela trabalha também com uma classificação ou categoria. O que isso significa, professor? Essa empresa, ela trabalha com uma categoria, TB, vou clicar aqui, TB, categoria. Essa categoria é de atendimento. No que foi falado em sala, essa categoria de atendimento, ela visa classificar alguns atendimentos que são realizados por essa empresa. Eu vou clicar aqui, vou colocar categoria, vou colocar um baixar de 255 e vou colocar aqui categoria. Vou colocar que ela é não nula, exibida início, utilizada em filtros e colunas visualizável. Então temos aqui a tabela categoria. Só que uma empresa pode atender diversas categorias. Nas categorias de atendimento, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, podemos atender aqui categoria de cirurgias. Podemos ter aqui também categoria de emergência ou urgência. Temos aqui um atendimento, vamos dizer assim, pediátrico. Clicar em salvar. Uma empresa, para que ela possa ter muitas categorias, ela vai precisar aqui nesse modelo que estamos construindo de uma tabela que receba essa empresa e as categorias. Então, nesse sentido, eu vou criar aqui uma terceira tabela chamada empresa, TB, empresa, categoria. Ou seja, essa tabela aqui, ela vai ser responsável por salvar e armazenar nomes da empresa e categorias que aquela empresa atende. Isso vai ficar bem mais claro quando criarmos as páginas. Então eu vou clicar aqui na tabela que vai receber primeiro e vou falar que ela precisa de uma empresa. E vou clicar novamente aqui na chave estrangeira e vou falar que essa tabela empresa categoria precisa de uma categoria. O que isso vai acontecer? Ou o que vai acontecer quando eu realizar isso? Eu vou colocar aqui que se eu fosse inserir dados, eu precisaria aqui de um ID da empresa e um ID da categoria. Como a gente não tem empresa cadastrada, não está aparecendo aqui. Então, ou seja, nesse sentido aqui, temos um tipo de tabela que vai receber categorias e dados daquela empresa. Agora, vamos fazer a transformação de todo esse conjunto em telas. Eu vou parar esse vídeo como 1 e vou continuar no vídeo 2.